Rio do Sul, Alto Vale. Maior sequestrador e assaltante de Santa Catarina morre após trocar tiros com a polícia. O emprego em Santa Catarina. Estado fecha 2024 com a menor taxa de desemprego da série histórica analisada pelo IBGE. Preocupação no setor produtivo catarinense. Tarifaços impostos pelo presidente dos Estados Unidos acendem sinal de alerta em Santa Catarina. Futebol. Veja os gols dos jogos que fecharam a antepenúltima rodada da primeira fase do estadual. Uma aventura pelo país. Casal de São Paulo decide viajar por vários estados do Brasil após a aposentadoria. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com a morte do maior sequestrador e assaltante de Santa Catarina. Foi o resultado de um confronto com a Polícia Civil em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. Odair José da Silva, de 47 anos, natural de Ituporanga, morreu em um sítio na área rural de Rio do Sul, onde vivia com o nome falso há 7 meses. Oda, como era conhecido, morreu após trocar tiros com a Polícia Civil nesta sexta-feira. Odair é considerado pela polícia como o maior sequestrador e assaltante de Santa Catarina. De acordo com as investigações, Oda esteve envolvido em pelo menos 4 grandes crimes entre os anos de 2023 e 2024 em Santa Catarina. Um assaltante com um longo histórico criminal e de ações extremamente violentas e que optou por confrontar a Polícia Civil e acabou então encerrando a sua carreira criminosa. Em Navegantes, litoral norte do estado, foi encontrado o corpo de uma adolescente de 14 anos que estava desaparecida há 2 dias. O corpo de Maria Gabriela Nunes, de 14 anos, foi encontrado por uma equipe que limpava uma piscina próxima ao local, que acionou as autoridades por volta das 7h30 da manhã desta sexta-feira. Maria Gabriela estava desaparecida há 2 dias, quando saiu de casa por volta das 7 horas da noite com o namorado de 22 anos. Segundo os bombeiros, o corpo tinha várias perfurações e marcas de agressão. Equipes do IML e da PM foram ao local. Maria Gabriela era estudante de uma escola municipal de Itajaí. Ela deixa a mãe e 2 irmãos. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso e aguarda pelos laudos da Polícia Científica que vão apontar a causa da morte. Já em Blumenau foi encontrado nesta sexta-feira o corpo de Christian Eduardo Alexandre da Silva, de 15 anos de idade. Ele morreu após ter sido arrastado pela correnteza de um rio no bairro Vila Itoupava nesta quinta-feira. Christian foi arrastado pela correnteza quando estava no rio com outros 2 adolescentes. O corpo foi encontrado pelo padrasto dele a cerca de 3 quilômetros do local do desaparecimento. Um vídeo nas redes sociais mostra o momento em que Christian foi arrastado pela correnteza e não conseguiu mais voltar. Familiares e amigos lamentaram a morte do garoto. A greve no Serviço Público Municipal de Florianópolis foi considerada ilegal pela Justiça. A repórter Gabriela Mariotto tem as informações. Olá, Rodrigo. A decisão do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina foi publicada na noite de quinta-feira e estabelece uma multa diária de R$200 mil ao Sindicato dos Servidores Públicos aqui da capital por dia em que continuarem em greve. Essa multa foi estabelecida porque o sindicato descumpriu a regra de avisar com antecedência aos usuários dos serviços públicos aqui da capital que eles entrariam em greve. Essa decisão da Justiça também estabeleceu a realização de uma audiência entre as duas partes, entre a Prefeitura e o Sindicato dos Servidores. Em relação à educação, cerca de 60% dos servidores da educação aderiram à greve e cerca de 45% dos servidores das creches também aderiram. Em relação à saúde, a maioria dos centros de saúde estão funcionando, mas com quadro de funcionários reduzidos. Já as UPAs não tiveram profissionais que aderiram à greve e também a Prefeitura colocou mais funcionários no quadro de funcionários das UPAs para atenderem a essa demanda extra gerada pelo déficit de funcionários nos centros de saúde. A gente continua, claro, acompanhando toda essa história. De Florianópolis, Gabriela Mariotto para o Band Cidade. E a seguir por aqui, como o setor produtivo catarinense analisa os tarifaços impostos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Daqui a pouco os detalhes. Tem ainda o comentário político de Cláudio Prisco Paraíso. E veja também,
Santa Catarina fecha 2024 com a menor taxa de desemprego da série histórica, analisada pelo IBGE. Os detalhes após o intervalo, eu volto já já. Estamos de volta, a política pede passagem aqui no Band Cidade. Cláudio Prisco Paraíso, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Disputa presidencial. Nesse período contemporâneo, especialmente do restabelecimento das eleições de 89 para cá, tivemos sempre soluções políticas, algumas até extravagantes. Em 89 mesmo, o caçador de Marajás, Fernando Collor de Mello, que veio de Alagoas. Tivemos também a invenção de Lula da Silva em torno de Dilma Rousseff e, mais recentemente, o deputado do Baixo Clero, Jair Bolsonaro, que se elegeu no anti-Lula e anti-PT. Só que algumas figuras curiosas, interessantes, alguns personagens que não frequentam a política estão querendo pegar uma carona. Vamos lá. Veja, o sertanejo Gustavo Lima e o coach Pablo Marçal, os dois se apresentam como candidatos à presidência. Marçal, nessa semana, disse, olha, Gustavo, você vem de vice. Eu como cabeça de chapa. Queimou seu filme na disputa pela prefeitura paulistana, ficando fora do segundo turno. E Gustavo não é candidato à presidência. Claro que não. Ele vai concorrer a uma das 2 vagas ao Senado em Goiás, próximo telão. Ele é muito amigo do governador reeleito, Ronaldo Caiado, que já está na disputa presidencial. Então, a ideia é que ele possa, com a sua popularidade, abrir caminho para Caiado e reforçá-lo na caminhada da sucessão presidencial. Caiado aqui, com a segunda e maior liderança do União, depois dele, ACM Neto, ex-deputado e nome forte da Bahia. Mas Caiado está contando que receberá o apoio de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e, a princípio, candidato à reeleição do Republicanos. Vamos lá? Mas se Tarcísio de Freitas não apoiá-lo, aí Caiado pode jogar Marçal para disputar contra Tarcísio em São Paulo. E tem ainda a questão da família Bolsonaro. Aqui temos ele com os 3 filhos, inclusive o caçula, que é vereador em Balneário Camboriú. Carlos, no Rio de Janeiro. Flávio, que é senador pelo Rio. E Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo. Esses seriam os nomes que Bolsonaro estaria examinando lançar na eventualidade de continuar inelegível para 26. Mas aí, devido à direita, Caiado não vai sair do processo. Se não for Marçal, vai ser Zema. Então, Tarcísio normalmente vai pela linha de Bolsonaro. Então, nós temos um quadro um pouco embaralhado e isso reflete nos estados. Próximo telão. Aqui, na disputa pelo governo do estado, em 22, Bolsonaro com o Bottom, juntamente com o próprio Jorginho Melo e a vice Marilisa Bem. Como é que vai ficar isso? Vão acertar? Bolsonaro, Tarcísio e Caiado vão estar divididos? Próximo e último telão. Porque aí vai depender. Hoje, União Brasil, aqui em Santa Catarina, está próximo do PSD. Ali temos Fábio Chioquete, deputado federal, que essa semana já defendeu o impeachment de Lula da Silva na linha de Caiado. Ele é o presidente do partido no estado. Ao centro, Antônio Rueda, que é o presidente nacional do União. Aqui, quando da filiação do prefeito Jean Loureiro de Florianópolis. Vamos observar o desenrolar dos acontecimentos, mas teremos muitas novidades ao longo do ano. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco.
O IBGE divulgou números bastante positivos nesta sexta-feira sobre o desemprego em Santa Catarina. O estado terminou o ano que passou agora com a menor taxa de desocupação nos 12 anos da série histórica iniciada em 2012. Vamos ao telão aqui para ver esses dados. Começamos pela taxa de desocupação. Eu separei aqui os últimos 5 anos e a taxa só foi ficando menor. Olha só, 6,4% em 2020, 5,1% em 2021, 3,8% em 2022, 3,4% em 2023, 2,9% é a taxa de desemprego em Santa Catarina no ano de 2024. A menor da série histórica e bem abaixo da média nacional. Essa taxa, 2,9% em 2024, foi a segunda menor do país no ano que passou, atrás apenas dos 2,6% registrados no Mato Grosso, à frente de Rondônia e Espírito Santo, os dois que vêm na sequência, fechando o top 4, digamos assim. E olha só, como ficaram todos esses aqui bem abaixo da média nacional. O Brasil fechou com um desemprego de 6,6%, segundo o IBGE. Essa taxa também é a menor da série histórica para o Brasil, de acordo com o IBGE. Além da taxa de desemprego, Santa Catarina tem outros indicadores bastante expressivos e favoráveis, segundo o próprio IBGE. O estado tem o segundo melhor nível de ocupação entre as unidades da federação aqui no Brasil, 67%, segundo o IBGE. E também, isso é atrás apenas do Mato Grosso. Nível de ocupação é a proporção de pessoas ocupadas dentro da população que tem 14 anos de idade ou mais. Depois, a subutilização da força de trabalho é o menor índice do país, 5,5%. Informalidade, também o menor índice do Brasil, 26,4% de trabalhadores informais. E o rendimento real ficou na faixa de R$ 3.698 em Santa Catarina. Foi o quinto maior entre os estados brasileiros e também acima da média nacional de R$ 3.225. Ainda na economia, você tem acompanhado nos noticiários nacionais o tarifaço implementado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Parte dessas medidas afeta o Brasil. Aqui em Santa Catarina, o cenário é de cautela, já que o país norte-americano é o maior parceiro comercial catarinense. Os primeiros anúncios oficiais foram no aço e no alumínio. Tarifas de 25% que afetam diretamente o Brasil, que é um dos principais fornecedores desses produtos para os Estados Unidos. Foram exportados 7 bilhões de dólares em aço e alumínio para o país norte-americano no ano passado. Apesar disso, o economista-chefe da Federação das Indústrias de Santa Catarina afirma que o estado deve sentir menos os efeitos desse tarifaço. A produção de aço em Santa Catarina está muito mais voltada para o mercado interno, para dentro do Brasil, do que para a exportação. Então, a tendência é que, especialmente no curto prazo, a gente deva ter impactos mínimos inicialmente. Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial de Santa Catarina. No ano passado, o estado faturou mais de 1 bilhão e 700 milhões de dólares em exportações para o país. Nesse momento, o que acende um sinal de alerta para o estado é a possível implementação das chamadas tarifas recíprocas. Produtos de madeira, por exemplo, teriam de 6% até 10% de adição de tarifa, motores elétricos, blocos de motor e outros produtos. Na verdade, quase todos os produtos teriam elevação de tarifas no caso da produção das exportações de Santa Catarina. Nesse momento de altas taxações, o Brasil deve ficar atento a oportunidades em outros mercados. O Brasil fará muito bem se conseguisse manter distante desse processo de disputa comercial como um observador, né? Observando o processo e nessas elevações de tarifa, à medida que os países vão perdendo mercado, porque vai se tornando mais difícil exportar para um e outro, o Brasil poderia encontrar oportunidades produtivas e aí aumentar sua capacidade de internacionalização da economia. Na Europa, os imigrantes fizeram a economia de Portugal fechar 2024 com um crescimento 2 vezes maior do que o da União Europeia. Assunto agora para a nossa conexão Florianópolis-Lisboa. Fabiane Paza ao vivo com a gente. Fabiane, muito boa noite para você. Me fala desses dados, por favor. Muito boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, Portugal registrou um crescimento expressivo no Produto Interno Bruto em 2024, em comparação com a União Europeia, enquanto no bloco o crescimento registrado foi de 0,8%, em Portugal o crescimento registrado foi de
1,9%, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. E a força de trabalho dos imigrantes contribuiu bastante para este crescimento, de acordo com as autoridades do setor de economia aqui em Portugal. Os brasileiros, claro, se destacam nessa contabilidade, porque hoje é do Brasil quase 40% da força de trabalho estrangeira em Portugal, que atualmente conta com mais de 830 mil trabalhadores registrados legalmente. Essa é uma informação importante não só para o crescimento do PIB, mas também para o reforço da segurança social em um país que tem uma população idosa expressiva. Então, essa força de trabalho é muito bem-vinda e tem sido reconhecida pelas autoridades por aqui, Rodrigo. Obrigado, Fabiano, pelas informações. Boa noite, ótimo fim de semana para você aí em Lisboa. Mudar de assunto agora. As cidades de Araquari e Guaramirim, no norte do estado, decretaram emergência após as fortes chuvas dos últimos dias. Em Blumenau, também houve estragos provocados pela chuva. Veja. Em Blumenau, a chuva alcançou 79,9 milímetros, com o maior volume medido na estação do Parque Ramiro Ruediger, com 116,4 milímetros. A Defesa Civil contabilizou 186 ocorrências, sendo 140 delas relacionadas a deslizamentos de terra. Equipes da Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana estão trabalhando na limpeza das vias afetadas. A Defesa Civil alerta que durante o fim de semana o município pode enfrentar novos volumes significativos de chuva. Além de Blumenau, outras cidades do norte catarinense também sofreram os efeitos do mau tempo. Em Joinville, o nível do plano de contingência foi elevado para laranja, indicando alerta. O município registrou 10 quedas de árvores e várias ruas alagadas. O tempo nesse fim de semana vai ser típico da estação mais quente do ano. O calor e a disponibilidade de umidade mantêm a atividade convectiva à tarde, que pode ocasionar chuva. O sábado vai ser de sol entre nuvens em todas as regiões de Santa Catarina. Entre a tarde e a noite, pancadas de chuva e risco de temporais isolados para todas as regiões do estado. As temperaturas vão estar elevadas, máximas entre 28 e 35 graus na maioria das regiões. Veja aqui comigo. Na capital, Florianópolis, mínima de 22, máxima de 28 graus. Joinville, variação entre 20 e 26. Blumenau, mínima de 20, máxima de 30. Em Mafra, oscilação entre a mínima de 18 e a máxima de 24. Mudamos de tela para mais informações. Criciúma, mínima de 20, máxima de 30 graus. Em Lages, variação entre 16 e 26. Campos Novos vai variar entre a mínima de 19 e a máxima de 28. E em Chapecó, mínima de 19 e máxima de 30. No domingo, o cenário não deve se alterar. O mapa mostra sol entre nuvens em todas as regiões do estado, com, então, essa ocorrência na maior parte do dia e uma chance de chuva a partir da tarde. Só que persiste o risco de temporais localizados. Vamos ver agora as mínimas e as máximas para o domingo. Telam para a gente, mínima de 24, máxima de 28 graus é a previsão para Florianópolis. Em Jaraguá do Sul, variação entre 21 e 31. Litoral Norte, Itajaí, variação entre 20 e 30 graus. No Planalto Norte, Canoinhas vai variar entre 18 e 18 e 28 graus. Mudamos de página para mais informações. Tubarão, sul do estado, mínima de 22, máxima de 33 graus. Em São Joaquim, na Serra, os termômetros oscilam entre 17 e 24. Joaçaba, meio oeste, mínima de 18, máxima de 30. E em Concórdia, no oeste catarinense, variação entre 19 e 31 graus. A seguir, os destaques do esporte. Veja os gols dos jogos que fecharam a 9ª rodada da primeira fase do estadual, com destaque para a vitória da Chapecoense diante do Figueirense em Florianópolis. Detalhes na sequência. Até já. Estamos de volta com o Band Cidade, hora do esporte aqui no Jornal. Campeonato Catarinense, 2 jogos encerraram ontem a 9ª rodada da primeira fase. Hercílio Luz e Chapecoense se deram bem, hein? Veja os gols. No estádio Aníbal Costa, o Hercílio Luz encarou Joinville. Gols só no segundo tempo. Yuri abriu o placar para os donos da casa. Alex Henrique fez o segundo do Hercílio Luz. Naldo descontou para os visitantes, mas ficou nisso. Final em Tubarão, Hercílio Luz ainda na lanterna do estadual com 5 pontos, 2. Joinville, 9º colocado com 10 pontos, 1.
No estádio Orlando Scarpelli, após cobrança de tiro de meta, Marcinho fez o primeiro gol da Chapecoense diante do Figueirense. Em jogada individual, Giovanni Augusto ampliou para os visitantes, 2-0. Após dividida, Marlisson achou Nicolas, que dominou e bateu colocado no canto para fazer o primeiro do Figueirense. Depois do bate e rebate dentro da área, Marcinho fez o segundo dele e o terceiro da Chapecoense. João Lucas bateu forte e diminuiu de novo para o Figueirense, 3-2. Na cobrança de escanteio, Bruno Leonardo de cabeça fechou o placar. Final em Florianópolis, Figueirense, quinto colocado com 12 pontos, 2. Chapecoense na terceira posição, 4. O campeonato está na fase decisiva. Neste fim de semana tem a 10ª e penúltima rodada da primeira fase. Confira os jogos. No sábado, o Criciúma recebe o Marcílio Dias às 4h30 da tarde no estádio Heriberto Wilson. Às 6 da tarde tem Barra e Avaí na Arena Barra FC, em Itajaí. No domingo, 4 jogos. No estádio Aníbal Costa, em Tubarão, o Ercílio Luz recebe a Chapecoense às 5 horas da tarde. Às 6 da tarde, Concórdia e Brusque se enfrentam no Domingos Machado de Lima, em Concórdia. No mesmo horário tem Joinville e Santa Catarina, na Arena Joinville. E às 6h30 da tarde, o Figueirense recebe o Caravaggio no estádio Orlando Scarpelli. Cobertura completa da rodada você confere na segunda-feira, 12h30, com o João Paulo Cardoso no Jogo Aberto SC. Agora você vai conhecer um pouco da história de um casal de São Paulo que decidiu viajar pelo Brasil após a aposentadoria. Os dois passaram por Rio do Sul, no Alto Vale. Olha só. O Calixto e a Ana são moradores do município de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Eles contam que a paixão por viajar e também pelo campismo começou há alguns anos. Foi em 2021, viajando pelo Nordeste, né? E nós se deparamos com vários veículos de motorhome. E isso nos atraiu e despertou. E como a ideia é viajar cada vez mais, eles vieram até Rio do Sul para a instalação dessa estrutura que vai oferecer ainda mais conforto, já que agora eles têm literalmente uma casa móvel. No espaço é possível dormir até 3 pessoas e conta ainda com ar-condicionado, TV e até câmeras de monitoramento. E o objetivo é continuar conhecendo o Brasil e também outros países. Tem planos pra gente ir até Ushuaia, né? E aí tá na mão de Deus, né? Aí cada um vai economiza daqui, economiza dali, que nós somos 2 aposentados já, né? E aí o que Deus for encaminhando, a gente vai seguir. Boa viagem, então. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade, conteúdo no portal TVBV Online, QR Code na tela, acesse e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você de casa, um forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana, boa noite, bom fim de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.